Tranquilo, estamos aqui mais uma vez, agora no intervalo do jogo do Colorado, essa vitória marcante para a história do clube. Vamos falar então sobre eletricidade, uma coisa que certamente aparece no Enem, vai aparecer amanhã, e que relativamente não é difícil. Uma coisa que eu comentei no cursinho, quando eu dou aula hoje, é que sempre cai mais de uma questão de eletricidade. Normalmente as questões elas são divididas entre uma questão fácil, que tu consegue fazer sabendo pouca coisa, e uma questão difícil, uma questão mais complexa, assim. E que nem acho que eu tinha comentado no primeiro vídeo que eu mandei para vocês, o que cai de eletricidade não tem nada a ver com aquele negócio que a gente viu de carga elétrica, campo elétrico, força elétrica. Tipo, aquilo é muito abstrato, ninguém enxerga aquelas coisas. O que cai sobre eletricidade no Enem são coisas mais concretas. São coisas, basicamente, como circuitos elétricos. Circuitos elétricos, beleza? Então, só pra gente ter uma ideia de o que é um circuito elétrico, a gente pode pensar, tipo, na Fórmula 1. Eu particularmente não gosto de Fórmula 1, mas enfim, tem gente que curte. A ideia da Fórmula 1, ou quando tu joga no Play um jogo de corrida, basicamente a ideia é que tu tem um carro, vários carros, esses carros eles têm que percorrer uma pista. Só que essa pista, se tu te ligar, não sei se vocês já pararam para perceber, o ponto de saída da pista, ele é sempre o ponto de chegada. Então, tipo, esse ponto aqui é a largada, é de onde o carro sai. Só que quando é que a corrida termina? Quando o carro, depois que passa os stops, enfim, os laps, o cara volta para o mesmo ponto de largada, ou seja, o ponto de largada é também o ponto de chegada. Ou seja, a ideia do circuito é que ele é um caminho cíclico, um caminho fechado, um caminho que tu sai de um ponto e tu vai fazer toda uma volta e vai voltar para o mesmo. Tipo, quem joga jogos de corrida tem tipo várias pistas diferentes, vários formatos. Pode ter um 8, pode ter um dinossauro, uma estrela, um coração, sei lá. Mas tu sempre vai sair de um ponto e vai voltar para o mesmo. Isso é um circuito, tá? E um circuito elétrico indica que quem vai se mover não são carros, não são objetos materiais, e sim partículas eletrizadas. E isso vale, daí toda aquela discussão que a gente fez no primeiro trimestre, que é o que são as partículas eletrizadas? São os prótons, os elétrons, e de uma forma genérica, são as cargas elétricas. Então a gente vai estar pensando que em vez de ter um carrinho se movendo, a gente está pensando que tem uma carga elétrica se movendo ao longo de um fio, ao longo de um circuito elétrico, tá? Bem, coisas importantes. A gente precisa ter uma ideia de o que é um resistor. Isso a gente representa um resistor assim. Tá, mas é importante ter uma ideia do que é o resistor, mas o que é o resistor? Basicamente, quando a gente tem um circuito ou alguma coisa, um aparelho, sei lá, tipo um celular, por exemplo. A gente tem um celular. A gente tem, sei lá, um chuveiro elétrico. A gente tem uma boneca. Sei lá, todas essas três coisas, elas têm uma coisa em comum. Tipo, o celular funciona com a bateria, ele precisa de eletricidade. O chuveiro funciona com a rede elétrica, também precisa de eletricidade. E a boneca, tu bota uma pilha nela e ela fala algumas coisas. Então ela também precisa de eletricidade, de uma forma geral. Esses carinhas, eles são os resistores. Eles são quem vai usar a energia elétrica para produzir alguma coisa. O celular para mim gravar o vídeo, ou para mim usar o WhatsApp, ou para mim jogar joguinho aleatório, que eu curto jogar joguinho aleatório. O chuveiro para mim poder tomar um banho quente, ou seja, a função dele é usar energia elétrica para esquentar a água. A boneca, ela vai usar energia elétrica para falar alguma coisa, para descontrair. Então todos eles usam energia elétrica para fazer alguma coisa. O nome desses caras, então, é resistor. A gente pode pensar neles assim de uma forma geral. Só que uma outra coisa fundamental é que para esses caras funcionarem, eles precisam de, já falei várias vezes,
energia elétrica. Quem é que dá essa energia elétrica? No caso do celular, a bateria, chuveiro, rede elétrica, boneca, pilha. Então a gente vai representar todo mundo, todas essas coisas, como sendo uma fonte. Isso aqui é uma fonte de energia elétrica, tá? Uma fonte de voltagem, a gente vai dizer, que é medida em volts. Voltagem a gente chegou a discutir um pouco no finalzinho um pouco antes de começar a greve. Um dos últimos conteúdos que a gente viu. Então, voltagem, ou diferença de potencial, é aquilo que vai me produzir energia elétrica. Então, eu posso ter uma bateria, que no caso do celular, eu posso ter uma rede elétrica, uma tomada, no caso do chuveiro, eu posso ter uma pilha, no caso da boneca, enfim, várias coisas. E essas coisas, elas são a fonte da minha energia, elas são quem tem a diferença do potencial, e é devido a essa diferença de potencial que eu vou ter energia elétrica. Já vamos ver o porquê. Porque o próximo elemento que é fundamental para um circuito eu tenho, digamos, o celular, e eu tenho a bateria, só que eu preciso de alguma coisa que conecte os dois. No caso, no celular eles já estão diretamente conectados, mas se eu pegar, por exemplo, o chuveiro, ele não está diretamente conectado. Eu preciso de uma coisa que faça o meio de campo. E essa coisa é justamente o fio. A gente discutiu lá no começo do ano em relação aos tipos de materiais. E a gente discutiu que fios metálicos, eles são chamados condutores, porque eles conduzem facilmente a eletricidade, eles conduzem facilmente os elétrons de um ponto para o outro, certo? Então a ideia é que para a gente ter um circuito, a gente precisa desses três elementos: resistor, fonte de tensão, ou diferença de potencial, voltagem, seja lá o que for, e o fio condutor, certo? Esses três elementos, eles são fundamentais, porque a gente vai ter a fonte, só que de nada vale ter a fonte se a gente não tem nada ligado nela. A gente vai ter o aparelho, que é o que vai funcionar, que é o que vai ser útil para nós, só que para ligar as duas coisas a gente vai precisar de um fio condutor, tá? Então, beleza. Basicamente, um circuito elétrico, que nem o circuito, ele precisa ser que nem o circuito do carrinho, ele precisa ser algo que comece e termine no mesmo ponto. Então, vou fazer aqui a fonte, vou colocar o resistor, que é quem usa essa energia, e vou ligar os dois usando fio condutor. Tá aí, isso é um circuito elétrico simples, onde eu tenho uma fonte, eu tenho um resistor, e quando eu ligar esse resistor pelos fios condutores na fonte, eu vou ter que elétrons vão fluir ao longo desse fio. E a gente já viu, ao longo do ensino médio, que quando alguma coisa se movimenta, ela tem energia cinética. E os elétrons, mais precisamente, no momento que eles se movimentam, eles produzem energia elétrica, que é justamente isso que a gente precisa. Então essa é a noção básica de um circuito elétrico simples, tá, gurizada? Para a gente ter o circuito funcionando, a gente precisa que o resistor, normalmente no Enem são lâmpadas, a gente vai ter essas lâmpadas e elas vão estar ligadas na rede elétrica. Tipo, várias questões perguntam, como é que a lâmpada vai funcionar e tal. Cara, basta tu saber que para funcionar, a lâmpada precisa que um terminal dela esteja ligado no potencial positivo da fonte e o outro dela esteja ligado no potencial negativo. Então vai existir uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial, ela vai gerar essa energia elétrica, esse fluxo de elétrons andando por aqui. E acho que na 303 a gente já conversou sobre isso, mas nas outras acho que não. Esse fluxo de elétrons a gente chama de corrente elétrica, que é o quanto de carga elétrica está passando pelo fio, tá? Basicamente, a ideia de um circuito elétrico é essa, tá, gurizada? Esse é um circuito simples, mas como nem tudo são flores, no Enem dificilmente vai cair um circuito puramente simples. Já caiu várias vezes para dizer como a lâmpada liga ou como a lâmpada deixa de ligar. Mas o que é mais comum é avançar por um tipo de circuito que é um pouco mais complexo, que exige uma associação desses resistores.
É um pouco mais complexo, não é muito, tá? Não precisa se assustar. Então, vou fazer aqui, ó, associação. Como é que são essas associações? A gente tem, por exemplo, se um resistor tá no lado do outro, como se a gente estivesse olhando, tipo, de um helicóptero tá olhando de cima, parecem duas pessoas, ó, tipo, um carinha aqui, e eles estão andando de mãos dadas, a gente está olhando de cima. Se essa situação acontece, a gente tem um circuito que a gente chama de circuito em série, tá? E no circuito em série, a gente calcula a resistência da seguinte forma. Resistência 1 mais resistência 2 mais quantas resistências tiver no circuito. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu tenho R1 e R2, eu quero descobrir quanto que é a resistência da série, eu faço o R1 mais o R2. Beleza? Então, essa aqui é a série. Tem um outro tipo. Imagina que depois, mãos dadas, esses carinhas vão para uma outra situação, onde agora eles vão se conectar. Um vai se conectar